Bolsonaro elegível em 2026 está mais próximo do que nunca e pode se tornar uma realidade. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a genialidade de Luiz Fux quando ele pediu para ir para a segunda turma do STF. Foi uma coisa assim, uma jogada de mestre. Eu vou mostrar para vocês, escuta no que a Andréia Sadi vai falar aqui, e ao longo do nosso tempo aqui eu vou colocar outras matérias para vocês. O ministro Fux estava com clima, sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro que estava, o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não é essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2. Agora eu vou mostrar para vocês que já foi autorizado Luiz Fux ir para a segunda turma. Escutem só. Informação que acaba de chegar. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trocou, de forma oficial agora, a primeira turma do STF para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana, ele havia já solicitado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, essa troca, essa mudança de turma no STF. Então, galera, já foi autorizado, o Fux já está na segunda turma, é oficial. E agora nós vamos para a próxima matéria aqui. Vou mostrar para vocês que eles estão desesperados. Vou mostrar para vocês. Eu vou ler essa matéria. Manobra de Fux ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir STF. Entenda a intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, que no caso já foi autorizada, mesmo sendo 3 entre 11 bolsonaristas, controlarão metade do Supremo. É o que eu falei para vocês. Na primeira são 5, na segunda são 5. Aí a segunda turma iria ter 3, que conta ali mais ou menos para o lado ali do bolsonarismo, que é o Marcos Nunes, André Mendonça e agora o Fux entrando. Os outros dois são Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E você sabe quem colocou eles lá, né? Então vamos continuar aqui. O pedido aparentemente banal do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal para deixar a primeira turma da corte e ir para a segunda turma, inclusive fazendo sinalizações públicas de que estaria tendo dificuldades de convivência com os colegas que compõem o colegiado, e na verdade uma manobra perigosa que pode implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás dessa solicitação. Fux, que se assumiu um bolsonarista de 4 costados e que vem proferindo votos sem qualquer lógica ou coerência, sempre em benefício do golpista que participaram do levante de 8 de janeiro de 2023. Inclusive do líder Jair Bolsonaro, do PL, a quem absolveu em 10 de setembro. Tem um plano que não se sabe, se combinado com outros atores políticos ou bolsonarismos, poderemos levar à mais alta instância do Judiciário Nacional ou uma situação de caos total. O STF é composto por 11 ministros e 2 turmas,
compostas por 5 magistrados cada, ficando o presidente da corte de fora desses colegiados. O número de bolsonaristas assumidos, ou seja, de juízes do Supremo abertamente alinhados à extrema-direita, é de 3, sendo eles André Mendonça, Cássio Nunes e o próprio Fux, que agora foi para a segunda turma, né? A turma onde Fux está atualmente é a primeira, composta ainda pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E é justamente aí que reside a manobra perigosa. Se Edson Fachin, presidente do Supremo, aceitar o pedido de Fux, no caso como já aceitou, ele irá para a segunda turma, ocupando a vaga ainda em aberto, deixando após o anúncio da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. O colegiado então passaria a ser composto pelos mesmos: Fux, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nessa composição, os 3 bolsonaristas formariam maioria e se tornaria um bastião incrível, um bastião invencível desse movimento ideológico ultra-reacionário golpista. Na prática, embora eles sejam 3 entre 11, eles passariam a ter o poder e o controle de 50% do STF. Então, galera, essa jogada do Fux foi genial. Agora nós vamos ver o que vai sair disso aí, né? Porque 2026 está chegando e pode ser uma grande ajuda aí para a direita. Porque que nós vimos nos últimos anos foi só decisões a favor do lado da esquerda. Coisa que não deveria nem acontecer, né? Porque juiz não deveria ter lado. Eles deviam só fazer o serviço deles ali. Mas, como tá assim, agora nós temos a segunda turma com a maioria ali de direita, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que vem aí para nós, uma luz no fim do túnel de novo. Então, você não esquece de seguir, de compartilhar, e eu vou estar trazendo mais informações aqui, atualizando vocês. Beleza? Muito obrigado, fique com Deus.